Olha, a história que a gente vai ver hoje parece um thriller psicológico, mas é a vida real de uma sobrevivente. É sobre como ela desvendou a verdade por trás de um casamento que, na verdade, era uma teia de mentiras e das mais assustadoras. E tudo começa com essa frase: imagina só, atender o telefone e ouvir isso. Uma única ligação que simplesmente despedaçou o mundo de Mary Turner Thompson. Foi essa a faísca que deu início a uma busca terrível pela verdade sobre o homem que ela achava que amava. Tá, então vamos para a primeira parte. Como é que uma tria de enganos tão complexa assim é construída? E, talvez mais importante, como alguém acaba ficando preso nela? Bom, a resposta começa com uma tática chamada love bombing. Pensa num bombardeio de afeto mesmo. Promessas grandiosas, elogios que não acabam mais. Foi exatamente assim que o relacionamento da Mary com Will Jordan começou. Ele virou um espelho dos sonhos dela, sabe? Prometendo um futuro perfeito. Só que o objetivo real por trás de tudo isso era criar um vínculo muito rápido e uma dependência emocional muito forte. E aí, de mão dada com o love bombing, vinham o gaslighting. Desde o comecinho, Jordan criava confusão de propósito. Ele dizia que ia ligar e não ligava. Aí a Mary ficava se questionando. Ué, será que eu imaginei isso? Era uma coisinha sutil para ir minando a confiança dela nela mesma, para ela parar de confiar na própria percepção das coisas. E qual o resultado desse abuso todo? Devastador. Nas palavras da própria Mary, ele entrou na cabeça dela e mudou sistematicamente a forma dela de pensar. Esse controle acabou isolando ela completamente, sabe? Calando a intuição dela e deixando ela presa nesse ciclo sem fim. Bom, agora a gente vai para a próxima fase da história. Depois que o mundo dela desabou, a Mary começou a buscar respostas. Ela precisava, de alguma forma, entender o que tinha acontecido. A pergunta que não saía da cabeça dela era essa: como alguém pode ser tão cruel, tão calculista? Palavras como mentiroso ou infiel pareciam pequenas, não chegavam nem perto de descrever o nível de manipulação que ela viveu. E foi pesquisando na internet que ela encontrou uma comunidade de outros sobreviventes. E esse momento foi uma virada de chave. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava sozinha. E lá, lendo outras histórias, ela finalmente encontrou a palavra que explicava tudo, um termo clínico para o comportamento do marido dela: psicopatia. Mas, afinal, o que é psicopatia? É um transtorno de personalidade. A fonte que a gente usou explica que é como se o interruptor da empatia no cérebro da pessoa estivesse simplesmente desligado. Sem empatia não existe amor, nem remorso, nem culpa. Isso faz com que essas pessoas sejam incapazes de ter uma conexão emocional de verdade. Elas veem os outros ao redor só como peças num jogo. Agora vem a parte mais assustadora. Foi quando a Mary percebeu que esse diagnóstico se encaixava, nossa, perfeitamente no homem que ela achava que conhecia. Vamos dar uma olhada nesse manual de instruções do psicopata em ação. E isso aqui é realmente chocante. O Will Jordan fez 40 pontos de um total de 40 na lista de verificação de psicopatia de Hare, que é uma ferramenta de diagnóstico usada no mundo todo. Uma pontuação perfeita como essa é extremamente rara. Coloca a pessoa no nível mais alto do espectro da psicopatia. Vamos ver como esses traços clínicos apareciam na vida real dela. Mentira patológica? Ele dizia que era infértil, mas na verdade tinha pelo menos 6 filhos com outras mulheres. Falta de remorso? Mesmo depois de tudo ser descoberto, ele nunca pediu desculpas. E o charme superficial? Ah, esse ele usou para conquistar todo mundo, os amigos, a família da Mary, criando essa imagem de homem perfeito. E aqui tem um ponto que é crucial para entender a mente dele. A motivação não era amor, nem mesmo o dinheiro que ele roubou. O objetivo real era o poder, o controle, a manipulação pela manipulação. As pessoas eram só fantoches e o sofrimento delas era tipo um entretenimento para aliviar um tédio profundo que ele sentia. E olha que analogia poderosa que a própria Mary usa para explicar essa mudança de perspectiva. As ações dele não foram pessoais, porque, para ele, ela não era uma pessoa, era uma presa. Entender isso foi um ponto de virada, porque tirou o foco da culpa dela e colocou na compreensão da natureza de um predador. E isso leva a gente para a parte final, que talvez seja a mais importante de todas: a recuperação. Como é que alguém se reconstrói depois de ter o mundo completamente devastado dessa forma? A chave foi o conhecimento. Entender que ele era um predador significava que a culpa não era dela. Ela não foi boba, não foi ingênua, ela foi um alvo. E essa percepção libertou ela da culpa e da vergonha,
que é o primeiro passo e o mais importante para conseguir se curar. A partir daí, a Mary transformou o trauma dela em propósito. O caminho teve 3 passos bem claros. Primeiro, ela buscou conhecimento para entender o porquê de tudo. Segundo, ela encontrou a própria voz, escrevendo e falando sobre o que viveu. E, por fim, ela decidiu quebrar o silêncio para ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais de perigo. E essa citação mostra o resultado incrível dessa jornada. Ela não só se recuperou, como ela diz, ela se tornou imune a personalidades tóxicas. Ela achou um novo propósito: usar o que aprendeu para mostrar a outras pessoas o caminho para escapar, sobreviver e, no final de tudo, prosperar. E para fechar, fica essa reflexão. Se a natureza de um predador é caçar, qual é a nossa melhor defesa? A história da Mary sugere que a resposta está no conhecimento, na consciência e na coragem de quebrar o silêncio.